Tenho tentado gravar vídeo de até 5 minutos, tá? Não quero te encher a paciência. Mas se você tá vendo esse vídeo é porque você tem algum interesse, né? Mas tem assunto que não dá muito pra encurtar muito. Então se eu me exceder um pouquinho e você também tiver interesse em continuar ouvindo, fica à vontade, tá? Mas a gente tem passado por uma... A gente passou por uns marcos muito grandes, né, na história da humanidade, na história recente da humanidade, né? E um primeiro divisor de águas muito grande, óbvio, né? Estou aqui trazendo para um contexto bem superficial, mas foi a própria popularização, a invenção da internet, né? Como imaginar o mundo hoje sem a internet? E agora a gente entra numa nova fase onde isso cria de novo um marco e racha de novo a história da humanidade em relação a essa história moderna, né? Que é o avanço e a popularização das IAs, inteligências artificiais. E a coisa, ela vem de um jeito pra gente tão assustador, ao ponto de você... Eu fiz uma brincadeira agora, recente, de pegar uma IA de música, escrever algumas coisas e ela simplesmente organizou os pensamentos, ela colocou de forma fluida, colocou de forma, sabe, bonita, aplicou voz, aplicou música, aplicou instrumentos, enfim, ela compôs uma música baseado em algo que eu passei, porém, ela criou aquele negócio, e aí vamos chamar de criar do nada, tá bom? Ela produziu aquilo do nada. Escrevi 3 frases, mas que se eu também não tivesse escrito e ela tivesse buscado algum tema aleatório e quisesse criar, também criaria. E sem contar, nesse contexto, nesse cenário que afeta e infere diretamente sobre as nossas vidas, seja para produção, seja para o aumento de produção, né? Seja para facilitar a vida no trabalho, facilitar as coisas. Você tem um outro lado também, tudo tem 2 lados, né? Então, fazendo aqui um paralelo assim muito rapidinho sobre música, o que será de quem produz, de quem escreve, né? Por que não já não deve existir rádios ou CDs inteiros compostos por IA, onde a voz de quem está ali, na verdade, não é uma pessoa, onde a letra de quem compôs também não é a letra de uma pessoa, e aí você começa a se deparar ou a ter pensamentos assim que te trazem um pouco de aflição, tipo, como que isso que foi produzido com o sentimento de uma pessoa, com a expressão de uma pessoa, foi produzido por uma não pessoa. E se você é um pouco mais curioso em relação à tecnologia, não sei se você já teve curiosidade de dar um zoom com o seu celular mesmo contra um outro celular, dar um zoom numa tela. E aí você percebe que dentro de uma tela de milhões de pixels, em resoluções HD, Full HD, 4K, 6K, 1000K, lá dentro, em algum lugarzinho, você vai dar um zoom, você vai descobrir que existe uma mini tela chamada de pixel. E essa mini tela, ela tem 3 cores, né? RGB. Vermelho, verde e azul. E que para fazer a cor daquele pixel, daquele mínimo pontinho que tem no celular, ela acende proporcionalmente àqueles RGB. E aí você vai evoluindo ou avançando nessa curiosidade, você pensa, gente, esse pixel, o menor unidade visível de um celular, tem dentro dele mais um displayzinho que tem 3 cores, e essas 3 cores individualmente recebem proporcionalmente vermelho, verde e azul. E quando a gente olha de longe, a gente vê um display desse formado e completo.
Quando a gente é muito leigo na tecnologia, a gente que já nasceu acompanhando essas evoluções, as crianças que nascem hoje acompanhando essas evoluções, se torna algo natural ver e, sem procurar entender muito, assumir que aquilo de fato, existe, né? Mas se a gente pegar uma sociedade completamente afastada disso que a gente está vendo, se a gente pegar essa realidade que a gente vive hoje e demonstrar essa realidade para os egípcios do milênio passado, ou sociedades atuais, indígenas, ou sociedades afastadas socialmente, mostrar algumas coisas, não tenho chance de errar. Vai ser bruxaria, vai ser mágica, vai ser divino, espiritual. Porque não existe uma base, não existe uma prerrogativa de conhecimento, não existe conceitos estabelecidos sobre essa questão. E como isso, para quem não conhece, quem não está acompanhando isso que tem acontecido, se torna algo incompreensível, de acreditar que realmente isso possa ser algo que não é daqui, abre um caminho no qual a gente se vê hoje. Abre um caminho para a gente acreditar que teve alguém que criou isso. Se você for estudar a evolução da tecnologia, a gente vai ver que, no fim, as coisas fazem sentido. Vieram as válvulas, os transistores, os primeiros displays, aquele display do seu celular lá, aquele StarTech, né? Você via aquelas bolotas que vamos nem chamar de pixel, e a gente viu aquilo evoluindo, os cristais líquidos. A gente vê a internet, a gente vê a evolução acontecendo, a gente vê celular, gente. Que antigamente, na época que a gente usava lá a internet de escada, para baixar uma imagem com menos de 1 mega, com 100K, a gente ficava ali, né? A gente via a imagem sendo formada na nossa frente. E hoje a gente assiste Netflix, celular, Google não, YouTube. E a gente vê 30 fotos por segundo em alta resolução. E aqui é um vídeo, né? 29,97 frames por segundo. Enfim, tem outras configurações, mas... O que eu quero dizer com isso? E com a própria IA? Na verdade, no fundo, a IA, ela não cria do nada. Ela não criou do nada. Na verdade, as músicas, as composições, os textos, as poesias, a inteligência, ela é artificial, porque na verdade ela é muito inteligente, mas ela, na verdade, ela é um compilado de tudo o que a humanidade já produziu. A IA, ela revela e emula e faz um extrato de tudo que ela aprendeu com os humanos. Uma música, uma cadência musical, o som de uma guitarra, de uma bateria, foi criado pelos humanos. E ela, de uma certa forma, ela compila isso, usa tudo que a gente já produziu, e aí dentro de um algoritmo produzido pelos humanos, ela consegue expressar de forma tão real o que um humano poderia fazer. Mas que nada é diferente do que o humano já produziu. Então, quando a gente vê esses processos tão maravilhosos acontecendo, quando a gente vê esses processos de tecnologia que a gente às vezes não consegue explicar, para nós hoje é razoável acreditar que tudo isso foi criado por alguém. A gente sabe que isso não veio do nada. Mas se a gente transportar essa realidade para um contexto de onde
não se tem conhecimento nenhum sobre isso, pode chegar algum cético e dizer: isso se criou sozinho. Isso veio do nada. Essa composição, ainda que se explique a evolução dos transistores, ainda que se explique a evolução do display, ainda que se explique a evolução das IAs, da internet, ainda que você consiga explicar como isso aconteceu, é justo que você atribua essa evolução a um criador ou aos criadores. Não me parece sensato, olhando esse contexto, e olhar para o mundo que a gente tem em volta, olhar para as árvores, para a complexidade que é um organismo, para a complexidade que é a vida, a complexidade que são os animais, o mundo, a física, a luz. A gente olhar para o céu, para as estrelas e ter a percepção do quão grande é isso e de o quão pouco a gente conhece sobre tudo que está para além disso aqui. Ainda que a gente tente explicar e não encontrar explicações, não me parece razoável acreditar que tudo aconteceu por acaso. Ainda que a gente explique a evolução das coisas, ainda que a gente possa explicar uma explosão, uma expansão, um átomo que junta com outro átomo, uma molécula que junta com outra molécula, que se forma água, que se forma a primeira bactéria, a planta. Ainda que isso possa ser explicado e um dia provado, não me parece razoável acreditar em acaso. Não me parece razoável não acreditar que existe um Criador. E da mesma forma que uma sociedade inculta ou ausente de contextos de conhecimento, na sua limitação, tentar achar uma explicação e excluir a autoria de um criador. Quando eu olho para esse cenário, eu só consigo ver o quão pequeno é uma sociedade, ou quão limitado em conhecimento é uma sociedade que um dia possa olhar para o que fizemos hoje com a nossa tecnologia, olhar e não conseguir acreditar que tem um Criador. Quando eu olho para o nosso mundo e para a criação que eu vejo com os meus olhos, eu não consigo não acreditar ou não atribuir tudo que a gente tem a um Criador. Acaso não foi. Ainda que se explique, é injusto ou não razoável não considerar a possibilidade de um Criador.